Olá, colegas professores e professoras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao estudo do módulo 6, a relação educação básica e universidade em diferentes países. Sou o professor José Vieira de Souza, mas podem me chamar de Vieira. Sou lotado na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, onde leciono disciplinas voltadas tanto para a formação de professores como para a formação de gestores. Ministro disciplinas com ênfase em avaliação institucional e da aprendizagem e em políticas e gestão educacional. Ministrarei este módulo juntamente com o professor Dr. Antônio Gomes Ferreira, da Universidade de Coimbra. Além disso, contarei com a valiosíssima colaboração da tutora Ana Angélica e do tutor Airan Lima, que vocês certamente já conhecem, não é? A minha formação acadêmica é a seguinte: eu fiz o antigo curso normal, habilitação magistério, fiz as curseiras de licenciaturas em Pedagogia e em Letras na Universidade de Brasília, fiz também uma especialização em Docência da Educação Superior, meu mestrado é na área de Educação também na Universidade de Brasília, na área de concentração Ciências Humanas e Sociais Aplicadas à Educação, fiz o doutorado na mesma universidade, a UNB, em Sociologia, com ênfase em Sociologia da Educação. E, por último, fiz o pós-doutorado em Educação, tratando da temática Educação Superior na Economia do Conhecimento. Mas vejam, embora eu esteja na UNB desde 2004, eu gostaria de dizer com muito orgulho, prazer e satisfação que também já fui professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal por um período de 18 anos e meio, período que eu trabalhei ininterruptamente, atuando em duas cidades, Ceilândia, nos anos 80 ainda, e Taguatinga, até a década de 2000. Eu comecei minha carreira profissional, na verdade, como professor, trabalhando com o que eu chamo menino miúdo, crianças pequenas dos anos iniciais, né? E depois eu fui para o ensino médio, lecionar no curso normal. Então, é bem possível que alguns de vocês e algumas de vocês que fazem esse curso tenham sido meus alunos ou minhas alunas na Escola Normal de Taguatinga. Se for, será um prazer enorme reencontrá-los aqui, como também será um prazer muito grande conhecer novos colegas de profissão. Eu também atuei na gestão da Secretaria de Educação quando eu fui vice-diretor da Divisão Regional de Ensino de Taguatinga, quando ajudamos a implantar a proposta pedagógica Escola Candanga, uma lição de cidadania, no governo democrático popular do professor Cristóvão Buarque, isso no período de 95 a 98, né? Então vejam, durante os quase 19 anos em que eu atuei na Secretaria de Educação do DF, eu participei também ativamente da luta sindical, ainda nos primeiros anos do nosso querido Simpro-DF, ao qual vocês também são filiados e filiadas, né? Então foram muitas lutas, muitas greves e muito aprendizado, sobretudo grandes aprendizados. Eu participei, por exemplo, das greves da categoria que resultaram na conquista do primeiro escalonamento de padrão, que foi em 1986. Eu tinha 40 dias de contratado na Secretaria de Educação quando fiz essa primeira greve. E essa luta sindical, na verdade, fazia parte de um movimento mais amplo, que era a implantação de um plano de carreira, que até então não existia para os professores das escolas públicas do DF, mas que em 1987 significou uma das mais importantes conquistas da categoria, tendo sido esse plano de carreira aprimorado em 1990. Mas eu gostaria também de dizer a vocês que durante minha permanência na UNB, onde, repito, ingressei em 2004, eu nunca me distanciei, na verdade, das escolas de educação básica. Eu tenho um compromisso com a educação básica. Isso porque eu fui consultor do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que é o CONSED, um órgão, um colegiado que funciona em Brasília. Eu fui consultor desse órgão por 10 anos, entre 2000 a 2010. E essa experiência me permitiu conhecer a realidade de muitas escolas estaduais e municipais de várias regiões do Brasil, né? Isso foi muito rico para mim. Esse tipo de experiência que eu venho realimentando, mesmo estando na universidade, me ajudou a conhecer ainda mais o que eu passei a chamar na minha profissão de chão concreto da sala de aula, né? Eu digo que nós, professores, nos reconhecemos nos vários espaços em que trabalhamos e atuamos, porque a gente tem, digamos assim, giz embaixo da unha, né? Tem a experiência, e é muito bom compartilhar essa experiência com os colegas. Aliás, hoje em dia a gente nem pode dizer que tem giz embaixo da unha, né? Tem que dizer que está mais ligado à tecnologia, mas é apenas uma frase de efeito, um ditado, digamos assim. Agora, com relação ao estudo do módulo 6,
como eu já disse, vocês conhecem, né? O título é A Relação Educação Básica e Universidade em Diferentes Países. Nós abordaremos essa temática e essa relação mostrando, por exemplo, a luta histórica pelos direitos humanos em diferentes partes do mundo, o que inclui, claro, o Brasil, né? Mas também avança essa discussão para outros países que nem sempre são muito discutidos entre nós, como, por exemplo, o Camboja, Filipinas. Os textos que nós disponibilizamos para a primeira semana de aula, a primeira e a segunda, na verdade, a primeira unidade do curso, vocês vão perceber que essa temática, luta de direitos humanos, ela é abordada em vários países. Sobre experiências que nós vamos discutir entre a educação superior, a relação da universidade com a educação básica, nossa preocupação será discutir essas experiências exemplificando como que ela acontece em diferentes países. Por exemplo, França, na Europa, Estados Unidos, na América, mas também Cabo Verde, na África. A nossa preocupação, minha e do professor Antônio, é a gente discutir essa relação não só em países desenvolvidos, mas também em países que têm uma outra configuração histórica muito importante, né? Para vocês terem ideia, Cabo Verde, na África, é o único país da África que não teve tribos originais, né? Grupos originais, aliás, né? É um país todo colonizado por escravos vindos de outros países. Então, esse tipo de país é importante a gente conhecer os sistemas educacionais deles, né? E eu estou citando esses 3 países, além de outros que nós vamos discutir, porque eu tive a oportunidade de visitar e conhecer os sistemas educacionais desses 3 países que eu mencionei, pelo menos em parte, né? Porque a gente conhece facetas, né? Temos alguns olhares desses países, claro. Mas também teremos oportunidade de discutir essa temática em outros países. E vocês, inclusive, poderão acrescentar muitos elementos que certamente vocês também conhecem sobre educação em outros lugares do mundo, né? Além disso, nós estamos montando uma biblioteca virtual com textos organizados por temas, com o objetivo de apoiar as reflexões da turma, né, de quem quiser aprofundar em determinados assuntos, que em função da carga horária do módulo e da dinâmica que ele vai assumir, o tempo que nós temos para realizá-lo, nem sempre é possível aprofundar todos os assuntos, né? E a gente então monta essa biblioteca virtual para quem quiser aprofundar. Além disso, nós acreditamos que os textos ali inseridos, né, também poderão ajudar na elaboração dos trabalhos finais de alguns de vocês, ou de vários, dependendo da temática que vocês escolham para fazer o trabalho final. Nessa mesma biblioteca, nós também indicaremos alguns vídeos com links com a mesma finalidade, de oportunizar reflexões da turma dos temas discutidos na disciplina. Por exemplo, tem um vídeo muito interessante, que é um curta-metragem chamado Vida Maria. Vocês conhecem? Certamente vários e várias de vocês conhecem esse vídeo. É um vídeo muito interessante que problematiza desigualdades escolares no Brasil, mas de maneira associada a vários outros temas importantes, como gênero, renda, cor, desigualdade socioeconômica. É importante a gente discutir a educação nesse cenário mais amplo. Então, sintam-se convidados e convidadas a partilhar experiências nesse módulo 6, por meio de um diálogo entre pares, né? Somos todos professores e professoras, e isso fundamentalmente nos coloca numa condição de pares, que exercem uma profissão que é constituída essencialmente no coletivo e que, portanto, também é exercida nesse mesmo coletivo, né? Portanto, exercemos uma profissão que requer um aprendizado também coletivo, né? Ainda que as experiências de cada um e de cada uma sejam as mais distintas possíveis. Então, sintam-se abraçados e abraçadas, ainda que virtualmente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao estudo do módulo 6 comigo, com o professor Antônio, né? E será um grande prazer reencontrar, possivelmente, ex-alunos meus. Eu tenho essa expectativa, né, de reencontrar alguns neste curso. E também um grande prazer conhecer novos colegas e novas colegas de profissão. Muito bem-vindos, um grande abraço e a gente vai interagindo aí no módulo. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para interagir com os tutores. Eu também vou estar o tempo inteiro interagindo com os tutores, com a tutora e com o tutor, e certamente o professor Antônio, meu colega no módulo, também fará o mesmo. Um grande abraço e até breve.